boa tarde, meus amados. A minha saudação a você, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje é 13 de setembro de 2024, sexta-feira. Para os supersticiosos, sexta-feira 13, tá certo? Se você tiver superstição, pode me dar 13 carros, 13 milhões, 13 casas que eu aceito, tá bom? Isso é só superstição, gente. Todos os dias são dias de Deus. Estamos aqui meditando na palavra de Deus, vendo o Sermão do Monte de Jesus Cristo. O nosso texto que estamos aqui, vamos trabalhar hoje, é o capítulo 7, versículo 21. Mas eu quero novamente fazer aqui uma lembrança. Estamos no período eleitoral e você tem uma escolha a fazer importante, tá certo? Se você quer um país socialista, marxista, comunista, continue apoiando a esquerda. Se você quer um país conservador, liberal, que respeita a família, respeita a pátria, respeita a palavra de Deus, respeita Deus, então você tem uma escolha a fazer. Amém? Vamos continuar aqui meditando na palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Amém? Jesus ainda está tratando do questão dos falsos profetas, tá certo? O propósito de Mateus é testificar que Jesus é o Messias do Velho Testamento, e o contexto é o Império Romano dominando e Israel esperando um rei. O rei veio e eles não creram, que é Jesus. Amém? Vamos ao texto do capítulo 7 de Mateus, versículo 21, que começa dizendo assim: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ora, Cristo, ele continua expondo assim essa condição futura que acontecerá com os falsos profetas. No momento isso pode até se dar bem, tá certo? Vão aí fazendo, Deus faz, Deus fala através até do vento, se você prestar atenção, tá certo? Então, mas os falsos profetas vão estar aí, mas Cristo ele vai aqui mostrar assim essa realidade do falso profeta. Portanto, meu amigo acima, meu irmão, você presta atenção na palavra de Deus, leia a Bíblia, tá certo? É salutar a gente compreender que Cristo, de acordo com Cristo, nem todo aquele que chama Jesus de Senhor, Senhor, entra no reino dos céus, no reino de Deus, que é a mesma coisa, tá certo? Por isso, não é pelo falar, Senhor, Senhor, oh glória, não é pelo falar, não, é pelo ser e pelo crer. Amém? Ter essa fé exclusiva em Jesus Cristo, é isso que faz a diferença. Os falsos profetas estão aí, eles gritam em nome de Jesus, falam em nome de Jesus, mas eles não acreditam em Jesus. E esses falsos profetas, não adianta, eles vão dizer Senhor, Senhor, vão ter condição de abençoar, porque Jesus abençoa mesmo, tá certo? Mas eles não têm parte com o reino de Deus, porque eles não creem. Então Jesus vai expor aqui essa condição futura dos falsos profetas que chamam pelo nome do Senhor, mas não creem, não fazem parte do reino nem hoje, nem no futuro, tá certo? O versículo 21 termina dizendo assim: mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Aqui é um detalhe interessante, né? Cristo explica claramente que os que fazem a vontade do Pai estão no reino, estão em direito a esse reino, hoje e eternamente. Os que dizem só Senhor, Senhor, mas não creem, não estão nesse reino, não fazem parte. E Cristo está dizendo que é os que fazem a vontade do Pai. Então, os que fazem a vontade estão no reino, os que não fazem, não estão. Então, a grande questão, qual é a vontade do Pai? Deus tem, dizer assim, muitas vontades para o ser humano. Quer que a gente viva bem, quer que a gente seja próximo, quer que a gente tenha saúde. Deus tem essas vontades todas, tá certo? Quer que a sociedade viva em harmonia. Deus quer tudo isso, Deus quer paz. Não, Deus quer todas essas coisas que são extraordinárias, que são boas, tá certo? Mas, assim, dentre todas essas, tem uma que Deus ele deseja para a humanidade, ele preparou ela para a humanidade
para que a humanidade pudesse e possa fazer a vontade de Deus, tá certo? Então, dentro de muitas vontades, porque Deus quer que você tenha uma boa família, quer que você não seja um viciado, quer que você não seja aí uma pessoa perdida, sem eira nem beira, tá certo? Então, Deus, dentre essas muitas vontades que Deus tem para cada ser humano, uma delas que é primordial e é essencial é que todos os homens, todos os seres humanos se salvem, encontrem fé nele. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém? Tem muitas coisas que Deus aí traz para nós que são vontade de Deus para quem vive bem, mas assim, essa é essencial, é que todos os homens se salvem, tá certo? Eu vou ler dois textos aqui rapidamente, diz assim, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37 e 38 diz assim, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todos aqueles que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Amém? Isso é uma das promessas graciosas. Crer em Cristo, ter a vida eterna e será ressuscitado no último dia. Então, a vontade do Pai é que você creia em Cristo, tá certo? Paulo escreve na Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, ele faz a seguinte afirmação: o qual quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O contexto está falando que a verdade é Cristo, estou citando só 1 Timóteo 2,4. Então, essa vontade de Deus para a humanidade, para que todos se salvem, para que todos alcancem entendimento de Deus. Não é só dizer, Deus existe. Ele existe e é revelado em Cristo. E você precisa crer em Cristo, que é a revelação de Deus que traz a salvação, a vida eterna para a pessoa. Então, esse ponto é essencial, como vontade de Deus, porque foi por isso que Jesus saiu do seu trono de glória, abriu mão de toda a sua tranquilidade e veio aqui sofrer pela humanidade na terra, para que a humanidade se salve. Essa é a vontade, é a grande vontade de Deus, tá certo? O versículo termina dizendo que estás no céu. A habitação de Deus é no céu. Eu quero dar só uma explicação bem rápida ainda. Deus habita no céu. Para estudar sobre céu, precisava fazer um estudo específico sobre isso, tá certo? Mas há um lugar específico, extraordinário de Deus. Mas ele também habita no coração de quem crê através do Espírito de Deus. Amém? Deixa eu ler. A presença do Espírito do crente também é a presença de Deus aqui na terra, tá certo? Deixa eu ler aqui só Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17. Olhando essa perspectiva do falso profeta, tá certo? João 14, 17 diz assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Essa é a promessa que o Cristo fez do Espírito Santo para quem crer nele. Quem crê nele tem o Espírito Santo. Então, essa presença de Deus está no crente, mas há um lugar de habitação de Deus, que é no coração do crente, por essa compreensão de fé da revelação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O falso profeta não crê. Ele mistura Cristo com tudo que ele puder. Água, sal, vassoura e por aí vai. Vela, um bocado de coisa. Purgatório, vai misturando com um bocado de coisa. Mas não crê exclusivo em Jesus, é falso profeta, tá certo? Jesus diz lá no capítulo 23 de Mateus que eles nem entram, nem deixam os outros entrar no reino de Deus. Amado, olha, a porta do reino está aberta, é Jesus na cruz, ressuscitado e glorificado. Amém? O falso profeta, ele fala em nome de Deus, ele cura em nome de Deus, ele faz milagre em nome de Deus, mas ele não crê. Deus é Cristo revelado, tá certo? Mas ele não crê em Cristo como a revelação de Deus. Ele até fala, mas não crê. Amém? Isso é falso profeta. Portanto, Deus te abençoe que você possa crer em Jesus e você possa começar a entender qual é essa vontade graciosa do Pai. Enricar é para todo mundo, é só trabalhar. Tem uns que enricam roubando, tá certo? Mas riqueza é para todo mundo, tá certo? Inclusive para os crentes, tá bom?
Mas, assim, ser um profeta verdadeiro é preciso crer e ter a fé exclusiva em Jesus Cristo. Deus te abençoe, te dê aí uma boa sexta-feira e o Senhor abençoe a tua casa e a tua vida em nome de Jesus. E Ele possa, assim, graciosamente revelar-se a ti de uma maneira extraordinária. Amém? Deus salve o Brasil.